O que é curvas de disjuntor? Como que eu escolho a curva correta do meu disjuntor? Se você é um profissional da área elétrica que trabalha tanto com projetos elétricos, com instalações elétricas, você precisa dominar esse tema. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui qual é a diferença entre cada uma das curvas, que são curva B, C e D, como que você escolhe isso na hora que você for dimensionar o seu disjuntor, beleza? Se esse assunto aqui já te interessa, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá para o conteúdo. Fala profissional da elétrica, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo ao canal Escola da Elétrica e agora eu vou te mostrar o passo a passo para você exterminar de vez aí as suas dúvidas sobre curvas de disjuntores. Muita gente acha que quando a gente vai dimensionar um disjuntor, simplesmente é descobrir lá a corrente do cabo e a corrente nominal do disjuntor para proteger o cabo, né? Ele realmente é um princípio isso, mas você também tem que escolher de forma correta a curva do disjuntor, senão pode acontecer de você, por exemplo, ligar um motor elétrico num disjuntor de curva B e esse disjuntor, toda hora que o motor entra, o disjuntor fica caindo e tem um porquê disso e a curva pode estar errada. Eu vou explicar para você isso e muito mais aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos compartilhar a tela do meu computador com você agora e a gente vai entrar no conteúdo. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. A gente posta conteúdos aqui sobre elétrica, empreendedorismo, conteúdos técnicos toda semana e você pode ter acesso a tudo isso de forma gratuita, beleza? Então já se inscreve aí e vamos começar o nosso conteúdo. Bom, essa aula aqui, o pessoal gostou muito do vídeo passado que nós fizemos, né? A gente fez um vídeo, até vou colocar aqui no cantinho se você quiser ver depois, que é qual a diferença de disjuntor, DR e DPS. E lá eu trouxe a aula do nosso curso Projeto Elétrico na Prática, que é um curso pago. E o pessoal gostou bastante, então resolvi liberar mais uma aula para você. Então essa aula que eu vou te mostrar agora das curvas de disjuntores é exatamente uma aula que os nossos alunos têm acesso, tá? Essa aula que eu estou trazendo de presente para vocês aqui do canal. Bom, chega de papo aqui, eu vou compartilhar a tela, você vai, a partir de agora, vai ver a aula de dentro do nosso curso, onde eu explico nos mínimos detalhes tudo sobre as curvas de disjuntores. Vamos para a aula. Beleza, então. Aqui eu trouxe um exemplo de um disjuntor de 10 amperes, tá? Esse disjuntor de 10 amperes em utilização de curva B, eu falei para vocês aí que é de 3 a 5 vezes a nominal. Então 3 vezes 10 é 30, 5 vezes 10 é 50. Então o que acontece? Aqui embaixo, daqui a pouco eu vou ampliar esse gráfico, tá? Mas aqui embaixo eu tenho o gráfico da curva B. Isso aqui você obtém aí direto do fabricante e o fabricante também se baseia nas normas, né? Na NBR NM 60898. Então o que acontece? Nessa curva aqui, né, essa zona amarela, se você for analisar aqui, não vai dar para você enxergar agora, mas depois vai ficar melhor. De 3 a 5 vezes a nominal é essa zona amarela aqui, ó. Então, a partir desse momento, o disjuntor já pode atuar no modo do disparador magnético dele, tá? Mas vamos avançar aqui, ó. O de curva B, que eu falei, que é de 5 a 10 vezes a nominal. Então, 5 vezes 10, né, que é a nominal desse disjuntor de 10 que eu dei de exemplo, 5 vezes 10, 50, 10 vezes 10, 100 amperes. Mesma coisa, tá? Então, já na curva C, o disjuntor ele pode ter um pico de corrente entre 50 e 100 amperes, que dependendo do tempo que isso ocorrer, ele pode manter o funcionamento do circuito. Se você observar o de curva B, ele vai de 30 a 50 amperes. Então ele pode manter de 30 a 50 amperes ainda o funcionamento do circuito, dependendo do tempo que esse pico durar. Só que se eu estiver utilizando uma carga que a corrente ultrapasse, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu utilizei um disjuntor de curva B. E aí a minha carga, o pico de corrente, deu 60 amperes. No pico de corrente. Provavelmente, né, muito provavelmente, e em teoria, é certeza, garantido que esse disjuntor vai desarmar, né? Ele suporta o funcionamento entre 30 e 50, tá? E dependendo do tempo ele desarma, mas ele suporta entre 30 e 50. Então se eu tiver um pico de 60, ele não vai suportar e vai desarmar. Já no curva C, ele suporta entre 50 e 100 amperes. Então se ele der esse pico de corrente de 60, no caso do disjuntor de curva C, ele vai suportar isso daí, claro, dependendo do tempo que ficar esse pico de corrente. Quando os equipamentos estão em funcionamento normal, em teoria esse tempo é rápido, né? Só se tiver alguma coisa errada aí, algum problema, e esse pico de corrente durar mais tempo, né? Aí ele vai acabar desarmando. Então você vê a importância de você colocar a curva correta, porque se no projeto você coloca a curva B e a sua carga vai ter um pico de corrente de 60 amperes, ele vai ficar desarmando. Tá? Ele não vai conseguir manter o funcionamento. Você vai ligar o equipamento e o disjuntor vai cair. Agora, nesse exemplo de 60 amperes de pico de corrente, a curva C, ela conseguiria manter ali por um determinado tempo o funcionamento do circuito, aí esse pico de corrente desceria por estado nominal dele. Isso que eu expliquei serve também para o curva D. Tá? A curva D aqui é de 10 a 20 vezes a nominal. Então, 10 vezes 10 é 100, 20 vezes 10 é 200. No caso da curva D,
Nesse caso aqui, a carga ela vai poder ter um pico de corrente e entre 100 e 200, o disjuntor consegue manter o funcionamento também daquele circuito até que essa curva rapidamente se estabilize na nominal, tá? Então, seriam esses três critérios aí que você tem que avaliar. Geralmente, curva B, você tem, como eu já falei anteriormente, você tem chuveiro, você tem aquecedor, forno elétrico, tá? Uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida também é se a tomada de uso geral pode ser curva B. Eu costumo responder o seguinte: se for tomadas de uso geral, onde você vai ter equipamentos eletrônicos que vão ser ligados, esses equipamentos eletrônicos, o fator de potência dele é quase 1, né? Eu utilizo 0,95 em média. Então, esses equipamentos eletrônicos, eles possuem pouco pico de corrente, tá? Então você pode usar o curva B. Mas, se você for usar, dimensionar um ar-condicionado, uma máquina de lavar, dependendo aí se você estiver fazendo um projeto residencial, né? Pode ter uma bomba aí de incêndio. Então, nesse caso, é interessante você já usar a curva C, tá? Tomada de uso geral e industrial. Tomada de geral de uso industrial, aquelas tomadas padrão stack, né, que a gente costuma falar popularmente, aí ali pode ser curva B. Curva B não, perdão, curva C, tá bom? Então tem tomadas de uso geral residenciais que você pode usar B, mas tomada industrial, até comercial, dependendo, né? Essas tomadas em padrão industrial, às vezes você utiliza em estabelecimentos comerciais também. Em hipermercado, shopping, você tem lojas, né, que você acaba usando essas tomadas industriais para você fazer a conexão ali. Então esse tipo de situação você já pode usar disjuntor de curva B, tá bom? Você pode ter alguma carga indutiva ali que vai acabar se caracterizando melhor você utilizar a curva C. E o disjuntor de curva D de dado, como a gente falou, seriam transformadores, né? Transformadores, motores de grande porte aí, ou similares, beleza? Aqui eu coloquei uma visão mais ampla dos gráficos para a gente ilustrar alguns pontos, né? Então aqui, por exemplo, ó, no disjuntor de curva B, eu peguei aqui, aqui você tem o eixo X e o Y, né? O horizontal é o X, o vertical é o Y. No eixo X aqui eu tenho os múltiplos da corrente nominal. Então, no momento aí que eu tenho, vamos falar aqui, ó, nesse meu exemplo aqui eu tenho 2 vezes a corrente nominal, tá? E no eixo vertical é um eixo de tempo. Então eu parto aqui de 0,01 segundos, vou subindo aqui, ó, chego aqui tem 1 segundo, vou subindo mais, chego aqui no número 1, eu tenho 1 minuto. É uma escala, né? Então você tem alguns valores em segundos, depois você tem alguns valores em minutos, até chegar aqui em 60 minutos, que é 1 hora. Então, como é que funciona esse gráfico aqui? Você tem essa zona, essa curva aqui, né? Essa parte dessa curva que está assim descendo, ela é uma zona de sobrecarga, tá? Ela é uma zona de sobrecarga. Então, quando o disjuntor atua dentro dessa zona aqui, ele está atuando em sobrecarga. Já nessa situação aqui, ó, onde eu tenho 3 a 5 vezes a nominal, que é essa zona amarela em AC, né? Disjuntor de corrente alternada, e DC seria essa parte aqui, ó, né? Essa parte meio azulada aqui, meio cinza. Então, de 3 a 5 vezes a nominal, eu tenho já a atuação do disparador magnético. Antes disso, dentro dessa zona de sobrecarga, o disjuntor vai desarmar com o barramento bimetálico. O contato bimetálico, lembra da proteção térmica? Então, naquela situação lá, ele vai desarmar por aqui. No caso do disjuntor de curva B, entre 3 e 5 vezes, aí o disparador magnético, ou seja, a bobina já entra em ação, tá? Eu coloquei essa linha vermelha aqui, por quê? Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Em 2 vezes a nominal, eu tenho algo em torno de 12 segundos aqui. Então quer dizer que em até 12 segundos ele pode suportar o circuito em funcionamento. Quando deu 12 segundos, já é um tempo de desarme, já é um tempo aí que ele vai desarmar. Só que eu estou fora da zona do disparador magnético, então aqui ele está desarmando ainda por sobrecarga, tá? Agora quando eu avalio, eu coloquei 20 amperes aqui, eu estou dando um exemplo de um disjuntor de 10 amperes, né? Então 2 vezes 10 amperes vai dar 20 amperes, eu acabei esquecendo de comentar isso. Agora quando eu utilizo aqui o disjuntor de curva C, também 10 amperes e também 2 vezes a nominal, né? Então eu também tenho 20 amperes aqui de pico de corrente. O disjuntor de curva C, quando eu tenho 2 vezes a nominal, ele também vai desarmar em algo em torno aqui de 12 segundos, tá? Até 12 segundos ele vai manter o circuito em funcionamento, depois ele vai desarmar por sobrecarga. Então perceba o seguinte, curva B e C, em 2 vezes a nominal, em pico de corrente, eu tenho o mesmo tempo de desarme e os dois estão desarmando em sobrecarga. Agora, quando acontece o seguinte, aqui no disjuntor de curva B, quando eu tenho 3 vezes a nominal, que eu falei para você que é a zona de curto-circuito, é a zona do disparador magnético, o que acontece? Agora eu tenho 3 vezes 10, que a 10 é a nominal do disjuntor, que eu escolhi de exemplo, 3 vezes 10, aí vai dar 30 amperes. Em 30 amperes de pico de corrente, ele tende a desarmar em 4 segundos, tá? Em 4 segundos. E aí, o que acontece? Esse desarme já é considerado em curto-circuito, tá? Quando eu comparo agora o disjuntor de curva C também em 3 vezes a nominal, ele mantém aí mais ou menos os 4 segundos, tá? Só que tem uma diferença. O de curva B já está com o disparador magnético, enquanto que o de curva C ainda está em sobrecarga, porque ele tem um limite de atuação, de manter o circuito em funcionamento antes de disparar, maior do que o de curva B, tá bom? Então você tem essa diferença aí nesse caso aqui. E aí,
você pode também ver aqui, ó, quando ele entra na zona de curto-circuito do curva C. Nesse caso aqui seria 5 vezes a nominal, né? 5 vezes 10, que dá 50 amperes de pico de corrente. Então, nesse 50 amperes de pico, ele desarma aqui mais ou menos 1,5 segundos, né? Em mais ou menos 1,5 segundos, ele vai desarmar já dentro da zona de curto-circuito, tá? Então, toda essa lógica se aplica na curva D também, né? Então, é o que eu falei lá anteriormente. Entre esses valores no curva B, entre 3 e 5 vezes a nominal, ele mantém esse pico de corrente até um certo tempo. Bateu um tempo limite, que nesse exemplo aqui seria 4 segundos, ele vai desarmar por curto-circuito. Tá? O disparador magnético vai atuar para fazer essa proteção. Você percebe que no caso aqui de 3 vezes aqui, ó, ele também mantém, só que não entrou ainda o disparador magnético, tá bom? O disparador magnético da curva C entra a partir de 5 vezes a nominal até 10 vezes a nominal. E toda essa lógica de tudo que eu expliquei se aplica para a curva D também, tá bom? Bom, agora o mais importante, né? Você ficou com alguma dúvida nesse assunto? Eu não quero que você saia desse vídeo com dúvidas, tá? Primeira coisa, coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Se você gostou desse conteúdo, eu preciso saber muito do seu feedback para trazer mais e mais conteúdos para você desse tipo aqui para agregar. E também pode deixar sua sugestão de tema para os próximos vídeos, beleza? Bom, e por um acaso, se você quiser se aprofundar mais no mundo de projetos elétricos, ganhar dinheiro profissionalmente, honestamente, trabalhando com projetos elétricos, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o nosso curso Projeto Elétrico na Prática, que é um curso completo, tá? Para você conhecer mais, para você trabalhar como um projetista elétrico aí e ter sucesso na sua carreira, beleza? No mais, dá um curtir aqui, se não se inscreveu, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Vamos para cima, um grande abraço!